IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a fé e a certeza da superação das aflições humanas, pelas vias do conhecimento, da caridade e do perdão. Fazei dos homens de boa vontade instrumentos da concórdia e da fraternidade, agentes ativos a promoverem a união inquebrantável entre todos os irmãos. Abençoai-nos o trabalho de sementeira que ora iniciamos. Concedei-nos a indispensável firmeza na divulgação e na vivência do Evangelho do vosso bondoso ministro, o nosso irmão maior, a guiar-nos os passos. Assim seja. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia para todo mundo, porque a qualquer hora todos podem nos ouvir pela internet. www.idefran.com.br. Mais um bom dia particular aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador ou da Conexão Possível, www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carboni. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Vocês estão com Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 715. A pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? A resposta: pode ser até mais, como pode também ser menos desenvolvido. São os órgãos ainda imperfeitos que o impedem de se manifestar plenamente. Ele age de acordo com o instrumento corporal de que se utiliza. Rogamos aos ouvintes que nos confiaram perguntas para a sessão especializada deste programa que aguardem um pouco mais pelas respectivas respostas. Parece-nos que as queixas de angústias e tristezas que ouvimos, quer nas outras entidades, quer no IDEFRAN, nos sensibilizam e requerem especial atenção. É assim que hoje não vamos responder a nenhuma pergunta particular, mas a todos de um modo geral, porque o nosso Divaldo Pereira Franco nos mostrará o caminho para contemplarmos a felicidade, falando sobre a tristeza, que é um mal que muito incomoda e sempre incomodou a humanidade, ainda que mesclado de efêmeros momentos de alegria. Aguardem que vamos ouvi-lo no final deste programa. Atenciosos ouvintes, consideremos que num mundo conturbado como o nosso, e quando adentramos no período em que se intensifica cada vez mais o processo de transição planetária, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, a máxima de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, embora somente nos faça supor a possibilidade de atingirmos a perfeição relativa. Bem poderia ser-nos poderoso motivo a mover-nos no progresso moral. Mas, se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto ao seu próprio Criador,
ele o igualaria, o que é impossível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigiu somos todos nós, a humanidade inteira, e não teríamos compreendido bem essa questão. É que ele se limitou a nos apresentar um forte motivo para que nos mantivéssemos, ou melhor, movimentássemos no sentido da elevação moral, desejando que alcançássemos pelo menos a relativa felicidade. Num clima planetário como o que experimentamos em nossos dias, quando significativa parcela da humanidade parece não admitir os princípios norteadores para o bem, e mesmo muitos de nós empenhados na prática do mal, infringindo leis ou simples princípios morais de fácil entendimento, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Sede Perfeitos, é de uma aplicação providencial para os que se fazem sensíveis à verdade. Devemos entender por aquelas palavras pronunciadas pelo Mestre Jesus a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que a apressa a aproximar-se da divindade, finalidade suprema das leis divinas, mas ainda assim carecemos de maior compreensão do que consiste a perfeição a que se refere Jesus. E ele mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra Jesus que a essência da perfeição é o sentimento caridoso, é a prática da caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a vivência de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente a personalidade destrói, ou quando menos enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral. Disso resulta que o grau de perfeição está na relação, melhor, razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Segundo o Evangelho, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem, segundo os conceitos cristãos, saberia que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça.
O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. A pessoa caridosa, ao contrário, é boa, humana e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança maldições aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever do amor ao próximo, distanciando-se das benesses das justas leis divinas. Uma música na nossa conversa. Autoria dos espíritos de Vicente Paiva e Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resini, nas vozes de Rosali e Gilberto Santa Maria, Louvação a Deus. Vou louvar e desde já, usando a improvisação, no galope da viola, que aprendi lá no sertão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Eu louvo no meu verso o infinito esplendor que jorra do universo, das estrelas do Senhor o amor. Oh, que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa ou das colossais constelações. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Também eu louvo Deus e com muita emoção. O homem não termina em alguns palmos de chão ou não. Seu corpo desce, ele vai pra escuridão, mas a alma se liberta e ganha de novo a amplidão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai criou as leis para a nossa evolução, destaco porém uma, ela é a reencarnação. Que bom, se Deus é Pai, Ele tenha compaixão e permite que seu filho aos poucos atinja a perfeição. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai louvo de novo, pois não fez desuniões. Seus filhos vão no espaço, os planetas são irmãos, pois não. Também as almas não estão numa prisão, comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação, mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que terá perdão conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra.
Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura fazer o bem, que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer que aguarda o amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos seus semelhantes. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual terá que prestar contas e que o seu mau emprego é mais prejudicial para si mesmo e que o maior prejuízo dar-se-ia se os pusesse a serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. E é a esta altura das nossas considerações que nos convém fazer uma breve leitura sobre as relações entre superiores e inferiores, isto é, dirigentes e subalternos, remetendo-nos ao item 9 do mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, do qual colhemos estes ensinamentos, para ali aprendermos também que a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação, de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiam, meus ouvintes, que a autoridade seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando. Nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que a autoridade não é nem uma coisa nem outra, desde que a pode retirar quanto bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando dele pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, podendo retirá-la quando necessário. Daí que o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Vamos particularizar um pouquinho as nossas considerações segundo o Evangelho, enfatizando que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados antes mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, não é.
porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. É clara o bastante, e é isso que constitui a sua própria essência. E é isso que lhe dá a força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Para compreendê-la, seria necessário uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, por fecharem-se no preconceito, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral, o que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial, isto é, no sentido moral. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, por não compreenderem que possa haver coisa melhor do que aquilo que possuem e fazem. A crença nos espíritos é para essas pessoas um simples fato, que modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero seguidor da doutrina racional, encontra-se já matriculado na escola que o conduzirá a graus mais elevados de moralidade. O espírito já lhe domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo exemplo, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa maior, esforça-se para se libertar e sempre o consegue, posto que passou a dispor de uma vontade firme. Assim, a caridade é virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Ela é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que estende às criaturas. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que se deseja que os outros lhe façam, é a expressão mais completa da caridade.
porque resume todos os deveres do homem para o próximo. O espírito Elizabeth de França, em mensagem destinada à codificação do espiritismo e datada de 1862, a iniciou dizendo que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Disse ela ainda que devemos amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, Ele concede o perdão e a misericórdia, como para nós mesmos, pelas faltas que cometemos contra a sua lei. E asseverou, dirigindo-se ao homem: pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes ao juízo divino, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis, continua ela, vós também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, e ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo, que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradias dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
no programa Sementeira Cristã em nossa dimensão. São notas, informações, convites, campanhas de instituições espíritas de Franca e da região que trabalham para a divulgação do Evangelho, como também pela assistência que caridosamente prestam a irmãos necessitados. Se sua entidade não é espírita, pode também utilizar deste espaço para divulgar suas campanhas que visem obter recursos para assistência social, desde que, por isso, nada cobra e paute suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus. Já no mercado, o livro Preparar Aulas de Evangelização a partir de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Crianças, Jovens e Adultos, volume 1, da autora Termutes Lourenço. Adquira-o no Idefran. A USE Franca promove, neste momento, sua reunião mensal de agosto no mesmo local, na sua sede, com convocações que exigiram presenças ou às 9 horas ou às 9h30. Já devemos ir programando o nosso tempo para o mini-encontro de evangelizadores da USE Franca, que será realizado no dia 18 de setembro próximo, das 14 às 17 horas, na Escola Pestalozzi Centro. O tema, o despertar do evangelizador. O Centro Espírita Dona Nina divulga que hoje haverá seminário às 18h45 sobre o importante tema Elucidação sobre o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, a cargo do confrade e orador Felipe Salomão. É motivo bastante para todos estarmos presentes. Centro Espírita Dona Nina fica à rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Quarta Semana Espírita de Patrocínio Paulista. Do dia 5 a 10 de setembro próximo, a vizinha Patrocínio Paulista estará movimentada com forte motivo. Nos dias 3 e 4, sábado e domingo, Feira do Livro Espírita, das 9 às 17 horas. No dia 5, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior de Franca, com o tema A Reencarnação. No dia 6, Nara Carlone, com o tema Como Entender o Sofrimento. No dia 7, Manuel Teodoro de Franca. Manuel Teodoro, ele é da cidade de Franca. O tema, O Grande Desafio. Dia 8, Paula Andrade Prado Bueno, de Franca também. Tema, O que é o Espiritismo. Dia 9, Dr. Kleber Rebelo Novelino, com o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Já no dia 10, terceira confraternização espírita Patrocínio Paulista e Tirapuã. E sábado, das 14 às 17 horas, o trabalho voluntário com a expositora Jane Del Monte. Tudo isso, meus ouvintes, no Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista. Vamos ouvir uma faixa com Vicente Benatti. Pedregulho na paisagem regional. A fundação da cidade de Pedregulho em 15 de agosto de 1897 projetam 119 anos de realizações. A região produz, na tradicional legenda, o melhor café do mundo. João Garré trouxe para a cidade vivência de Sacramento ao tempo em que Eurípides Bassanufo exercia atividade de educador e iniciava a prática mediúnica, a personalidade do médium sonambúlico, cujos registros Tomás Novelino narrou com extrema clareza. Sebastiana Barbosa Ferreira, Dona Teninha, acumulava funções de parteira. Conduz o nome ao Centro Espírita de iniciativas excepcionais à coletividade francana. Seu esposo, Guilhermino Ferreira, traz a bandeira cristã em sua grande família. Carlos Jordão, ao tempo em que residia em Franca, introduz no jornal A Nova Era o ciclo de publicidade destinado a sobreviver o tradicional mensário da cidade de Franca e do Brasil. José Moreno, ecologista, vida dedicada à natureza e à contabilidade, idealizador do Parque Estadual de Furnas do Bom Jesus. Em 2015,
incentivou-se e jovens espíritas promoveram a Comenesp, movimento que congrega jovens espíritas ao aprendizado e construção da doutrina espírita. Pedregulho mantém paisagens naturais. Cachoeira Grande de Furnas, a Cachoeira do Fuzil em Engaçaba, a Cachoeira da Represa do Estreito, fazem da cidade um roteiro de turismo e convidam a novas reflexões diante das imagens naturais e conquistas do meio ambiente. Efusivas saudações a Pedregulho, na memória da Companhia Mogiana, de incontáveis serviços às terras de São Paulo e de Minas Gerais. Queridos ouvintes, nesta semana tivemos a tristeza com o desencarne do nosso querido amigo, colaborador, desse espírita exemplar, Márcio Nalini. Amigo querido que deixou a vida terrena. A ele, os nossos votos de um despertar sereno, tranquilo. E à sua família, todo o conforto, o entendimento nas sábias leis do soberano Pai. O programa Sementeira Cristã deseja tudo isto a esta família e ao nosso querido amigo Márcio Nalini. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem do espírito de Alda, que dá aos seus familiares queridos notícias, enfatizando que todos devem rearmar-se de coragem para continuar a vida, porque, assim como eles, ela também está viva. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido Ismael, nossas preces a Deus por nossa paz e bom ânimo são constantes. E aqui estamos, numa festa de luz. Os corações unidos são estrelas, as palavras da fraternidade são bênçãos. E um caminho se descerra para todos, a estrada de união e de amor para o mais alto. Quisera que todos os nossos companheiros de grupo estivessem materialmente conosco, embora saibamos que a nossa comunhão espiritual se mantém sempre intacta. É que o júbilo é tanto que me sinto como que enlevada por uma felicidade nova. Há de nos comunicarmos entre os dois planos, com a mesma confiança e a mesma ternura de nosso lar. Realmente, nossas queridas Terezinha e Zoé, com a nossa querida Ada e os demais corações queridos que se encontram no rio, braços afetuosos que me ampararam, a fim de que eu fale a você com o carinho que a morte não conseguiu apagar. Devo a todos eles, devemos nós dois a todos eles, tesouro de bênçãos do nosso intercâmbio incessante. Por isso mesmo, o meu pensamento se volta enternecido para as nossas reuniões abençoadas, contemplando nesta casa de paz e fraternidade a continuação da nossa seara de amor e luz. Ó Ismael, como agradecer a Deus tanta alegria! Rogo a você para que ambos estejamos prontos ao chamado do Senhor, que nos pede servir. Transformemos a nossa saudade em esperança, na esperança que nos restaure as energias para trabalhar sempre mais na construção do bem. Há 3 anos estamos à distância do ponto de vista físico. A separação que dói em você, dói profundamente também comigo. A sensação de vazio, a princípio, foi para mim indisfarçável e dolorosa, mas aos poucos escutei com seus ouvidos as lições de nossa fé
e reconfortei-me. Nossos benfeitores do alto, particularmente aquele a quem o nosso respeito identifica por nosso irmão maior, traziam-me para o refazimento em nosso próprio clima particular. Para recuperar-me, meu filho, precisei do calor de sua presença, assim como a criança que inicia a existência na terra necessita dos braços de pai e mãe. A saudade era então angústia, aflição, tristeza, dor, conquanto a fé viva que nos alimentava e alimenta o caminho e o coração. E os nossos amigos queridos, dos nossos grupos, foram meu apoio, à maneira de irmãos benditos, a me suportarem a seu lado para a justa restauração. Agora que nós dois atravessamos a neblina espessa, agora que um novo dia raiou para nós ambos, venho pedir a você, querido Ismael, para querer a vida terrestre assim como é, com o imposto da saudade que a morte lançou em nossa necessidade de resgate e sublimação. Sei que você ama a vida, que é sempre a vontade de Deus. No entanto, rogo a você para nos sentirmos mais juntos, de modo a nos reerguermos com mais força para a certeza na sobrevivência. Nossos filhos queridos já não são mais apenas nosso Hélio ou Nazaré, e os nossos netos queridos já não é apenas a nossa Albinha, filha do coração, mas é agora toda a legião dos que sofrem nas duas vidas, a da terra e a do mundo espiritual. Desde muito você pode observar que em nossos sonhos, em nossa seara, em nosso grupo de casa, venho procurando a reforma íntima. No entanto, a minha admissão ao serviço dos caminheiros do bem me transformou de maneira fundamental. Quando as nossas queridas amigas Dejanira e Deusarina me ofertaram aquele colar de flores, dito-me foi que o emblema representava o nosso anseio de trazer frutos de caridade e trabalho, progresso e aperfeiçoamento para Jesus. E creia que recebi as suas flores, não o fiz sozinha, mas compartilhando com você de minha esperança e de minha felicidade. Posso dizer a você que seu ingresso aos caminheiros do bem igualmente se verificou no mesmo instante. Somos companheiros no lar e na tarefa. Estamos nós dois na estrada, porque o objetivo de nossa instituição espiritual é receber-nos como somos, com as imperfeições que ainda trazemos, para avançar, operando e servindo na edificação da felicidade alheia. Viva assim, meu filho, viva muitos e muitos anos, no corpo valioso que Jesus nos deu para os seus encargos de missionário do bem. A separação é ilusória. Suas mãos estão nas minhas, tanto quanto meu coração está no seu coração. Seus pensamentos terminam em meu cérebro, assim como as emoções que me tocam o espírito se completam no seu peito. Estamos tão juntos, quais duas fontes que se reuniram imperceptivelmente para seguirem constante e irreversivelmente emanadas para o acesso à grandeza do mar. Você e eu nunca estaremos distantes. Quem ama vive no ser amado. Esta é uma lei de Deus. As nossas tarefas vão crescendo e estou feliz, ou melhor, estamos felizes, imensamente felizes com isso. Creia, Ismael querido, que jamais quanto agora me sinto tão unido a você para o nosso trabalho. As organizações humanas, mesmo as mais queridas, vão passando, mas a família maior segue aumentando
e aumentando constantemente. Hoje, os nossos amigos desamparados, os nossos enfermos sem ninguém, os companheiros da provação e as criancinhas sem lar são nossos filhos da alma. Com isso não quero dizer que nosso Hélio e nossa Albinha jazem esquecidos. Eles estão cada vez mais vivos em meu carinho e em minha memória. Entretanto, parece que a sua fé e a sua compreensão me fizeram sair de uma concha em que me isolava. Nossos filhos são os nossos tesouros, mas penso que a nossa fé é um tesouro que Deus concedeu em nós a todos aqueles que esperam por nós em condições mais difíceis que as nossas. Aprendemos hoje que dar é receber e que auxiliar é investir. Aí na terra, tanto pensamos nisso, no sentido de garantir-nos no que se refere à tranquilidade e segurança, mas hoje, com você mesmo, vou percebendo que entregar nosso entendimento em forma de auxílio aos outros é fazer seguro de vida espiritual. Ajude sempre, filho do meu coração. Aqui, a esposa é, acima de tudo, também mãe. Compreendo agora com mais lucidez tudo quanto devo a você, e o meu coração se enternece, não só para amá-lo cada vez mais e sempre, mas também para abençoá-lo em todos os seus passos e pensamentos. Auxilie quanto puder. E se um momento aparece em que o auxílio se não veja oculto pela cortina de sombra da incompreensão, auxilie mais ainda, e nunca se diga visitado por indiferença ou ingratidão. Todos somos filhos de Deus, e nessa qualidade de filhos de Deus, nos cabe compreender-nos mutuamente. Se é preciso esquecer a neblina em que às vezes se escondem os que não nos possam aceitar ou entender, nós também fomos assim, viajores enganados pela noite da ignorância. Quantas vezes Jesus pedia de nós entendimento e bondade, sem que pudéssemos responder? Não existem males no sentido da delinquência. Há ilusões, e nessas ilusões nós outros todos andamos. Diga aos nossos companheiros e irmãs queridas dos nossos grupos de oração para persistirem na fé com trabalho incessante no bem. Nesse propósito, comecemos sempre de nós mesmos, perdão para nós mesmos, entendimento e paciência, humildade e amor de uns para com os outros. Peço à nossa Teresinha confiar em suas energias mediúnicas sempre mais. A ela, nossa Ada, e a nossa Zoé, o nosso agradecimento. Aqui se encontram muitos amigos, entre eles nossa Marocas, a irmã Brasilina, nossos amigos Alcides e Oswaldo Santos, além de nosso irmão maior, que me ajuda a escrever. Lembranças a todos, sem esquecer nossa Alba querida, com o carinho de minha saudade a todos, e a você, meu esposo e meu amigo, meu apoio e meu filho. Que dizer para terminar? Direi que continuaremos, e as nossas alegrias e as nossas lágrimas se misturam na caminhada do bem. Direi que para nós a morte é o amor sem adeus. Não consigo mais escrever, mas em pensamento e coração prossegue com você, sempre com você, a sua Alda.
Nesta altura do Sementeira Cristã, apresentaríamos pergunta e resposta. Rogamos aos ouvintes que nos confiaram perguntas para a sessão que aguardem um pouco mais pelas respectivas respostas. É que as queixas, as angústias, tristezas que ouvimos, quer nas nossas entidades, quer no Idefran, nos sensibilizam e requerem especial atenção. É assim que hoje não vamos responder a ninguém em particular, mas a todos, de um modo geral, porque o nosso Divaldo Pereira Franco nos mostrará o caminho para contemplarmos a felicidade. E falando sobre a tristeza, que é um mal que muito incomoda e sempre incomodou a humanidade, ainda que mesclado de efêmeros momentos de alegria. Vamos ouvi-lo. Nós deveremos buscar as fontes da alegria. Se a pessoa não sente alegria, está sob um processo de natureza melancólica, avançando para a depressão. Necessita de tratamento. Procure alegria nas coisas simples. Olhe o desabrochar de uma flor. Desperte muito cedo e observe o nascer do dia. Aprenda a alegria com a chegada do sol. Olhe o rosto de uma criança terrível. Não pode haver nada que provoque mais alegria do que essas criancinhas terríveis, terroristas internacionais num corpo infantil. Olhe o semblante de um ancião, a expressão às vezes marcada pela dor, e diga-se, não chegarei à velhice com essas marcas. Observe as coisas simples. Dê uma volta no bosque, pise o chão com os pés descalços para sentir a umidade do amanhecer. Ouça o despertar da natureza. Sinta as onomatopeias. Em uma bela obra, publicada nos anos 40, por André Gide, chamada Sinfonia Pastoral. É muito trágica, mas encantou a minha juventude. É baseada na Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral. Foi escrita para que a gente leia enquanto ouve a sinfonia. Uma pessoa que lê com certa rapidez, quando terminar a sinfonia, terminou de ler o livro. Demora mais ou menos 1 hora. É uma história rica de tragédia e de beleza, porque André Gide era um grande atormentado da alma e, segundo a imprensa da época, do sexo também. Mas era um escritor. Ele ganhou vários prêmios e foi imortal da Academia Francesa. Nessa obra, que ele conta a história de uma jovem cega, a quem a personagem central ama, um homem mais velho, muito mais velho, que vai buscá-la no cortiço, menina cega, leva a Paris, educa e se apaixona por ela. E o seu filho, que morava numa outra cidade, quando vem aos 18 anos, apaixona-se também pela jovem. Então é uma tragédia entre pai e filho. O filho não sabe que o pai a amava. E quando o pai descobre quanto o filho a ama, não vou contar, porque é melhor que leia. Porque ele é um autor que não se pode narrar, tem que sentir. Mas bem, ele submete a jovem a uma cirurgia oftalmológica, uma das primeiras da época, na Universidade de Paris, realizada por um médico russo. É um dado de medicina oftalmológica. E ela recobra a visão. E ele leva ao Bosque de Boulogne, bem no coração de Paris. E ela fica encantada. Ele descreve como são as cores. Ela vê as borboletas, as folhas, era outono, aquele variegado de cores. Depois que ela vê toda a beleza, e estão saindo do Bosque de Boulogne, ele pergunta-lhe, e é isso que vale o livro, porque num mundo de tanta beleza, só o rosto da criatura humana é triste. E ele responde, porque só a criatura humana ambiciona, raciocina e deseja. E como não logra tudo quanto quer, torna-se triste. Ao que ela redargue. E por que a pessoa não aprende a ser feliz com aquilo que pode desfrutar e não aquilo que deseja cobiçar? Então é um drama lindo a Sinfonia Pastoral. Daí, nós temos que encontrar beleza nas coisas simples, nas coisas mínimas da vida, para enriquecer a nossa vida. Aprenda a sorrir, não sorrir de fingimento. Eu me encontrava em Montreal, no Canadá,
e ouvi uma entrevista em francês, que eu entendi mais ou menos. A maior entrevistadora da televisão canadense estava sendo entrevistada, porque ia deixar de ser entrevistadora. E o colega perguntou, mas por quê? Você é a maior promessa do novo mundo. É a maior promessa do Canadá. Você vale milhões de dólares canadenses. Por quê? Porque eu não sou feliz. Eu tenho uma filhinha de 7 anos. Aqui na televisão eu sou muito atraente, mas em casa estou sempre amargurada. Os conflitos, o estresse. Chego em casa sempre de mau humor. E há uma semana, a minha filhinha chegou e perguntou, mamãe, por que na televisão você ri tanto? Porque eu ganho para sorrir. Mamãe, quanto a senhora quer ganhar para sorrir um pouquinho para mim dentro de casa? Então, eu vou ganhar o dinheiro que eu vou perder para sorrir para minha filha. E para sorrir para o mundo. Porque eu aprendi a sorrir no espelho para sorrir ganhando na televisão. Isto impactou-me profundamente. Não será que a maioria de nós está fazendo assim? Ri profissionalmente e chega em casa, coloca a carantonha da doença emocional e tira a saúde do lar. Porque a saúde aqui não é só orgânica, também da família, da comunidade, do país. E há pouco eu li, também na internet, um filho perguntou ao pai, papai, quanto você ganha por mês? X. E quanto ganha por dia? Y. E quanto ganha por hora, papai? Z. É que vale dizer quanto o senhor ganha por 10 minutos. Meu filho, uma ninharia. Papai, eu juntei esse dinheiro para lhe pagar 10 minutos para o senhor poder conversar comigo. Será que nós vamos esperar que nossos filhos façam isto? Que estamos preocupados em dar coisas a eles, mas não nos damos a eles gratuitamente. Não seria melhor que dessemos menos coisas e nos dessemos para que eles pudessem ser felizes? Então aprendamos a alegria de viver. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16-3721-8282. Você pode também utilizar o e-mail idefran@idefran.com.br. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. Com esta observação do Espírito André Luiz, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho, Vicente Benatti e Divaldo Pereira Franco. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.